Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Polaroid. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 1988, no Novo México, nos Estados Unidos. Tara Calico nasceu no dia 28 de fevereiro de 1969 e seus pais são Patty e David. Os pais da Tara eles se divorciaram quando ela tinha apenas 6 anos de idade e mais tarde a sua mãe casou novamente com um homem chamado John. O John ajudou a criar a Tara e ele se tornou uma figura paterna para a menina. A Tara também tinha 2 irmãos mais velhos e agora 5 meio-irmãos, já que o John tinha 5 filhos do casamento anterior. E a mãe da Tara escolheu esse nome para ela porque quando ela estava grávida da Tara, ela estava lendo o livro E o Vento Levou. E o nome da plantação que há nessa história é Tara, então ela se inspirou no livro para colocar o nome da sua filha. Na época dos fatos, a Tara ela estava com 19 anos de idade e ela era conhecida por ser muito organizada. Ela fazia diversas listas do que ela tinha que fazer em cada dia e parece que ela era bem rigorosa em cumprir essas listas. Então ela não costumava fazer assim nada muito espontâneo, nada que tivesse fora da lista. Na época a Tara também tinha um namorado chamado Jack e eles estavam há pouco tempo juntos, um pouco menos de 2 meses. E a Tara ela estudava na Universidade do Novo México, no campus de Albuquerque. E ela costumava andar de bicicleta todas as manhãs por uma estrada. Então era isso que ela tinha planejado fazer na manhã do dia 20 de setembro de 1988. E na semana anterior, a Tara ela tinha ido visitar alguns amigos em outra cidade, então ela não tinha pedalado naquela semana. Então esse seria o retorno depois dessa pausa. E na verdade a bicicleta dela estava com o pneu furado, então nesse dia ela utilizou a bicicleta da sua mãe, que era uma bicicleta na cor rosa. E para esse dia ela também tinha planejado jogar tênis com seu namorado, o Jack, e depois mais tarde ela iria para a universidade. E como era costume ela fazer listas ali para as coisas que ela tinha que fazer, ela também tinha feito uma lista de coisas que ela tinha que levar ali para esse jogo de tênis. Então ela saiu na manhã do dia 20 levando o seu Walkman. E a Tara ela morava numa pequena comunidade. E essa estrada era a estrada que levava até Albuquerque, então muita gente utilizava essa estrada ou para ir para o trabalho ou mesmo para a universidade. E ela tinha ali trechos que eram mais rurais e alguns trechos que tinham ali algum comércio. Então, antes de sair, a Tara ela pediu para sua mãe para ela ir buscá-la, caso ela não tivesse retornado até o meio-dia, porque ela não queria se atrasar para o jogo de tênis. E como ela não retornou até o meio-dia, então a Patty ela foi buscar a filha. Mas antes ela acordou o marido, o John, e o John ele costumava trabalhar ali no turno da noite, às vezes até a de madrugada. Então por essa razão ele costumava dormir ali pela manhã. Então ela acordou o John, avisou que ela estava indo buscar a Tara. E ao 12h15 o Jack, o namorado da Tara, liga para casa dela e então o John atende. O John fala para ele que ela ainda não havia voltado, que a Patty tinha ido buscar ela, que era para ele ligar dali a alguns minutos. E a Patty ela sabia bem o caminho que a Tara fazia. Em algumas ocasiões ela até ia pedalando também com a filha, então ela sabia bem qual era o caminho que ela costumava fazer. E ela imaginou que pelo horário a filha já estaria retornando para casa, então já estaria ali próximo à casa. Porém ela fez todo o caminho e voltou e não encontrou com a Tara. E como eu falei, não era comum que ela fizesse algo muito espontâneo fora do planejado. Então era pouco provável que ela fizesse ali um caminho diferente. Mas mesmo assim, a mãe ela resolveu dar uma volta ali pela comunidade para ver se encontrava a filha. Sem sucesso, ela volta para casa e logo que ela chega, ela ainda olha na garagem para ver se a bicicleta estava lá, para ver se ela tinha se desencontrado com a Tara e ela já havia retornado, porém ela não havia voltado. Então ela, preocupada, avisa o John e os dois eles entram em contato com o melhor amigo da Tara e ele também não tinha notícias dela. Então o Jack, o namorado da Tara, ele liga novamente, como combinado, e então os pais da Tara avisam ele que ela estava desaparecida. Então tanto o Jack quanto o Bernardo, o amigo da Tara, eles vão até a casa dos pais da Tara
E eles começam ali a ajudar a procurar pela jovem. Então a Pat, junto com o Jack, eles fazem novamente ali o caminho que a Tara supostamente teria feito. Mas dessa vez eles vão um pouco mais além para ver se por acaso ela tinha resolvido fazer um caminho mais extenso, mais longo, mas eles também não encontram nenhum sinal dela. Então, quando eles estão retornando, fazendo o caminho de volta para casa, próximo à entrada de um camping que tinha ali naquela estrada, eles veem que tem uma caminhonete parada bem na entrada do camping e que haviam 3 jovens encostados nessa caminhonete e eles estavam ali bebendo cerveja. Eles então encostam o carro e perguntam se os jovens tinham visto ali uma jovem de bicicleta. E eles dizem que eles estavam ali desde as 11 da manhã e que eles não tinham visto ninguém de bicicleta. Mas a Pat mais tarde relatou que eles pareciam estar na defensiva, como se eles não quisessem responder ali as perguntas dela. Às 15 horas da tarde, eles já tinham retornado para casa e a Pat já havia ligado para diversos hospitais da região, mas também não havia ali entrada da Tara em nenhum deles. Ela então faz a denúncia de desaparecimento. E era bastante claro que não era como se a Tara tivesse fugido de casa ou qualquer coisa assim. Ela tinha ali o dia todo planejado e ela tinha inclusive deixado separadas as coisas que ela tinha que levar ali pro encontro com o Jack para aquela aula de tênis. E a mãe também relata que naquela ocasião que o pneu da bicicleta da Tara furou, ela recusou diversas caronas pelo caminho ali na estrada e voltou para casa a pé. Então era pouco provável que ela tivesse pego carona com alguém também. Bom, a Pat então fica em casa aguardando um oficial que ia até lá à casa deles para poder ali fazer o registro da ocorrência e poder conversar com a Pat para ter mais detalhes sobre o desaparecimento. Enquanto isso, o John, o Bernard e o Jack, eles vão até aquele local que antes a Pat e o Jack tinham visto os 3 jovens, que era ali na entrada do acampamento. Então, quando eles chegam lá, os 3 ainda estavam no mesmo local. Então o John, ele desce do carro e vai até lá conversar com os 3. Que assim como a Pat, ele também achou que os 3 estavam meio que na defensiva. Parecia que eles estavam escondendo algo. E ainda segundo o John, quando ele se aproximou ali para falar com os jovens, eles se movimentaram de forma que se posicionaram ali na parte de trás da caminhonete. Talvez querendo esconder a placa da caminhonete. Ou então que o John não conseguisse ver o que tinha ali na parte de trás da caminhonete. Esse veículo era uma caminhonete de cor clara. Ela tinha uma espécie de lona na parte de trás, então que cobria ali o que quer que guardasse na parte traseira ali da caminhonete. Que é algo bastante comum nesse tipo de veículo ou mesmo em alguns caminhões. E na parte de trás dessa lona tem como se fosse ali uma abertura e foi nesse local que os jovens se posicionaram. Bom, o John ele também não consegue informações sobre a Tara, então os 3 eles retornam para casa e quando eles chegam, o investigador já estava lá conversando com a mãe da Tara. E mais tarde inicia-se uma busca pela Tara. Inicialmente, a busca foi feita apenas por alguns familiares e alguns amigos, também alguns vizinhos. Mas já na manhã seguinte, iniciou-se uma busca oficial com a equipe de resgate e a polícia. E o clima não ajudou muito, porque choveu bastante naquela noite, naquela manhã. Então, a visibilidade foi prejudicada e mesmo por meios aéreos era bastante difícil ali de ver qualquer coisa. Mas já alguns cães que participaram da busca apresentaram um local próximo à entrada do acampamento, como um local onde a Tara tinha estado. E não muito longe dali, no sentido oposto, foi encontrada a fita cassete que a Tara tinha levado junto com ela. Também foi encontrado marcas de pneu da sua bicicleta e parecia que ela tinha feito uma manobra ali brusca, como se ela tivesse mudado de direção bruscamente. E também próximo ao local foram encontradas algumas latas de cerveja. E como eu disse, a estrada ela não era uma estrada isolada, ela tinha um certo movimento, então várias pessoas viram a Tara naquela manhã. Algumas das pessoas até conheciam a Tara de vista, porque a Tara costumava pedalar quase todas as manhãs lá e essas pessoas também costumavam passar por lá quase todos os dias. Então era comum que eles vissem a Tara pedalando, mesmo sem saber o nome dela, mesmo sem saber quem ela era. Então eles conheciam a jovem de vista. Bom, muitas dessas pessoas lembravam de ter visto a Tara naquela manhã e elas deram seu depoimento. E o depoimento de quase todas essas pessoas era bastante parecido. Um grupo de caçadores disse ter visto a Tara. Ela estava ali na estrada, próximo ao local onde era a entrada daquele acampamento. E ela estava pedalando no sentido sul.
Porém, os seus itens eles foram encontrados no sentido contrário, no sentido norte. E como a Tara estava no sentido sul, acredita-se que ela já estava retornando para casa, já que aquele era o sentido da comunidade onde ela vivia. Então não fazia muito sentido a fita cassete ter sido encontrada no sentido contrário ali mais adiante, porque não era suposto ela passar por aquele local. Eles também relatam que eles haviam visto uma caminhonete de cor clara parada na entrada do acampamento e que o motorista da caminhonete estava olhando fixamente para Tara. Uma outra testemunha era um homem chamado Ishmael, e esse homem ele estava ali com uma espécie de trailer em anexo ao seu carro. E nesse trailer ele estava levando o corpo de um bezerro que tinha perdido a vida, e ele estava levando, na verdade, para fazer ali uma autópsia, porque ele queria saber a causa da morte. Então ele estava ali com muita pressa para chegar ao veterinário. Então ele lembra muito bem que havia uma caminhonete que estava andando em velocidade muito baixa. E ele descreveu essa caminhonete como sendo da Ford, do ano 1950, na cor bege ou cinza claro, e que na parte de trás havia um toldo. Ele também relatou que quando ele se aproximou do veículo, ele viu que parecia ser uma figura escura correndo ali no acostamento ao lado da caminhonete. Então essa figura pulou para dentro da caminhonete. E a princípio ele achou que era um cachorro, mas depois ele percebeu que era uma pessoa. E que na verdade era ali uma pessoa que estava correndo abaixado, como se não quisesse ser visto. E então ele percebe o que ele acreditava ser um motivo pelo qual a caminhonete estava indo tão devagar. E a caminhonete ela parecia estar seguindo uma jovem em uma bicicleta. Bom, a princípio ele imaginou que o homem ali, o motorista da caminhonete, poderia ser o pai da jovem e que ele estava ali por segurança acompanhando a filha e caso ela cansasse ou qualquer coisa assim, ele estaria ali para dar uma carona para ela. Mas ele disse que quando o trânsito no sentido contrário diminuiu, então ele conseguiu ultrapassar a caminhonete. Então que ele percebeu que o motorista ele estava olhando de uma forma inapropriada para a jovem na bicicleta. E ele também conseguiu dar uma boa descrição do motorista da caminhonete. Ele disse que o homem tinha um cabelo com corte militar e que o cabelo era ruivo e que o homem também estava usando um chapéu com proteção para as orelhas e que o rosto dele parecia bastante inchado, como se ele estivesse bebendo muito. Ele também disse que o homem tinha uma cicatriz no rosto. E algo que também chamou sua atenção foi que haviam 5 camisas na cor caqui penduradas atrás do banco, como se formassem assim uma cortina. Bom, essa testemunha, ela olhou para Tara quando ela estava ali ultrapassando a caminhonete, para tentar ali perceber se a Tara ela precisava de ajuda ou qualquer coisa assim. Porém, o Ishmael disse que a Tara ela nem sequer percebeu que ele passou por ali, ela estava completamente alheia do que estava acontecendo ao redor dela e que ela estava com os fones de ouvido. Da mesma forma, outras pessoas relataram ter visto a Tara naquela manhã. Algumas apenas viram a Tara ali na sua bicicleta e algumas também relataram ter visto a tal caminhonete de cor clara. E apesar da boa descrição do motorista e da caminhonete, a polícia nunca os encontrou. Entretanto, a testemunha, o Ishmael, ele um tempo depois avistou novamente essa caminhonete, então ele ligou para a polícia para informar o local onde a caminhonete estava. E segundo ele, parece que a polícia não deu muita importância e não foi até o local. Cerca de 1 ano após o desaparecimento da Tara, uma fotografia Polaroid é encontrada em um estacionamento na Flórida. Isso foi em junho de 1989. E uma mulher que estava no estacionamento de uma loja de conveniência em Port St. Joe, na Flórida. Ela viu essa fotografia caída numa vaga de estacionamento. Ela disse que antes, naquele mesmo local, estava estacionada uma van branca. Ela disse que a van era da Toyota e que estava sendo dirigida por um homem com aproximadamente 30 anos de idade. Bom, ela por curiosidade foi até lá recolher a fotografia e se deparou com algo muito assustador. Na foto apareciam 2 jovens, uma menina e um menino. E a menina parecia consideravelmente mais velha que o menino. E os 2 pareciam estar sequestrados. Eles estavam ali com fitas cobrindo as suas bocas. E aparentemente eles estavam com as mãos amarradas nas costas. E pela fotografia também parecia que eles estavam na parte de trás de uma van. Na foto também é possível ver um travesseiro com uma fronha de listras e um livro.
Ela obviamente levou essa fotografia às autoridades. E a mãe da Tara, assim como muitas outras pessoas, acreditam que a jovem na foto é a Tara. E para Patty, além da jovem na fotografia parecer a sua filha, o autor do livro que aparece na foto é o autor favorito da Tara. E a jovem da foto também tem uma mancha, uma marca ali numa das pernas. E segundo a Patty, a Tara também tinha essa marca desde que ela caiu quando era criança. Então ela tinha ali uma espécie de cicatriz que era igual à que a jovem na foto tinha. Mas apesar da certeza da mãe da Tara, os investigadores não acreditavam que a jovem na fotografia fosse a Tara. Já o FBI, eles não conseguiram chegar a uma conclusão se a jovem era ou não a Tara. Muitas pessoas também acreditam que essa foto ela não seja real, que ela seja ali uma encenação, algum tipo de brincadeira. Mas era de se esperar que depois de tantos anos alguém viesse a público para dizer que era responsável por aquela foto e que não era um sequestro de verdade ou qualquer coisa do gênero. Já em 1993, o caso da Tara ele passou ali para um novo departamento, então foi designado um novo investigador-chefe para o caso. Esse investigador se chama Jay e após analisar o caso da Tara, ele chegou à conclusão de que a Tara havia sido sequestrada, abusada e teve sua vida tirada. E apesar da mãe da Tara continuar acreditando que a filha estava viva, o investigador não achava que esse era o caso. Já em 2009, a polícia de Port St. Joe, onde foi encontrada essa Polaroid 10 anos antes, recebeu 2 envelopes. Um dos envelopes continha uma foto impressa. Na foto aparecia um menino e a boca do menino estava riscada assim com um marcador preto, como se tivessem desenhado ali uma fita em sua boca. Já o outro envelope tinha essa mesma foto, porém a original e não uma impressa, e sem o desenho por cima. E os 2 envelopes foram enviados de Albuquerque, no Novo México. Outras 2 fotos eventualmente surgiram. E uma das fotos foi encontrada próximo a uma construção em Montecito, na Califórnia. E nela aparecia uma foto do rosto de uma jovem que também estava com a boca coberta por uma fita. E era uma foto desfocada. Mas a mãe da Tara também acredita que naquela foto era sua filha. Essa foto também era uma Polaroid e esse filme específico de Polaroid só foi fabricado a partir de 1989, ou seja, um ano após a Tara ter desaparecido. E nessa foto, ao fundo, é possível ver um travesseiro que tinha uma fronha listrada, similar ao da primeira foto. E a Tara ela não foi encontrada até hoje. O que aconteceu com ela continua sendo um mistério, porém existe uma forte teoria sobre o que teria acontecido. Uma testemunha, que na época dos fatos ainda era adolescente, ela ainda estava na escola. Ela estava no carro com a sua mãe a caminho da escola e elas estavam na estrada onde a Tara desapareceu. E ela conhecia a Tara de vista, porque como eu falei, muitas pessoas passavam por ali e sempre viam a Tara. E ela e a mãe, assim como outras testemunhas, também viram a tal caminhonete de cor clara. E elas conseguiram ver 2 homens dentro da caminhonete, um motorista e um outro homem que estava no banco do passageiro. Então, depois que surgiu a notícia do desaparecimento da Tara, ela foi até a delegacia e lá eles mostraram uma série de fotos para ela e ela conseguiu identificar os 2 homens sem nenhuma dificuldade. Então a polícia agradeceu e disse que se eles precisassem de mais alguma coisa, eles entrariam em contato com elas. Porém, eles nunca entraram em contato. Bom, alguns anos depois, essa mesma jovem, ela viu um artigo no jornal sobre a morte de um homem chamado Lawrence Romero Jr., e junto ali no artigo havia uma foto desse homem. E era exatamente a mesma foto que ela havia identificado como sendo o motorista da caminhonete. Pois bem, o Lawrence Romero Jr., que era ruivo, era filho de Lawrence Romero, que era xerife e investigador-chefe no caso da Tara, desde o início da investigação até 1993. E junto a isso, diversas testemunhas, elas disseram que elas procuraram a polícia quase que insistentemente, dando informações sobre a caminhonete, sobre o motorista, ou coisas que podiam ajudar a encontrarem ali a Tara ou descobrir o que aconteceu com ela. Porém, eles disseram que a polícia sempre parecia desinteressada nessas informações
E muita gente nem chegou a ser chamado para dar um depoimento oficial. Então, basicamente, a teoria seria de que o Lawrence Jr., junto com alguns amigos, estavam na tal caminhonete de cor clara. E eles teriam visto a Tara na bicicleta, na estrada naquela manhã. E possivelmente eles teriam acertado a bicicleta para derrubar a Tara. E então eles teriam a sequestrado e tirado a sua vida. E não se sabe o porquê que ela estaria ali no sentido contrário, já que a fita cassete foi encontrada no outro sentido. Mas é possível que ela tenha, por exemplo, percebido que estava sendo seguida e tenha desviado o caminho para perceber se eles estavam mesmo seguindo ela ou não. E isso explicaria porque o Lawrence pai, o investigador-chefe, ele não teria levado ali adiante tantas informações dadas por diversas testemunhas. Como, por exemplo, o fato deles não terem ido verificar a caminhonete, o local onde a caminhonete estava, quando o Ishmael ligou para a polícia para informar, até porque eles já sabiam de quem era a caminhonete. E essa é uma teoria muito forte, possivelmente a teoria mais forte nesse caso. Mas ao mesmo tempo, tanto o Lawrence pai quanto o filho já não estão mais vivos. Então, se de fato isso aconteceu, se houve esse encobrimento, é possível que outras pessoas que trabalhavam ali no departamento na época tenham se sentido coagidas a colaborar com esse encobrimento. Mas então por que até hoje ninguém veio a público para falar a verdade sobre esse caso? A mãe da Tara, a Patty, ela já não está mais viva. Mas até o último dia da vida dela, ela acreditava que a filha estava viva e que a Tara ia voltar para casa. E o John, o marido da Patty, ele disse que muitas vezes a Patty ficava na janela e sempre que ela via alguém de bicicleta, ela perguntava se o John achava que podia ser a Tara. Às vezes era uma pessoa muito jovem para ser a Tara, afinal já tinham passado muitos anos. E às vezes era uma pessoa bem mais velha, mas ela sempre tinha essa esperança de que a Tara ia retornar. Mas me contem vocês, o que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que o filho do investigador-chefe realmente estava envolvido? E o que aconteceu com a Tara, se vocês acham que realmente era ela naquela fotografia que foi encontrada no estacionamento? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo.